Estamos iniciando mais um Pão das Três. Graças a Deus pela oportunidade que temos deste encontro. Agradecemos a Deus porque em plena segunda-feira podemos nos encontrar, podemos nos reunir, ainda que virtualmente. Bem-vindo a todos que nos acompanham neste canal de comunicação da Igreja Batista em Vila das Belezas. O Pão das Três, ele é realizado todos os dias, às 15 horas, com um dos pastores da nossa igreja. Hoje nós nos alegramos com a presença de irmãos da Vila das Belezas. Estou vendo aqui Arlete Fidelis, Maria das Neves, já vi que entrou a Marília, Romualdo Castro e tantos outros que estão chegando. E também nos alegramos com a presença de irmãos de outras igrejas, irmãos de outros lugares, outras cidades. Graças a Deus pela vida de todos que nos acompanham. E se porventura você ainda não pertencer a alguma igreja, mas nos acompanha por este canal, nós também nos alegramos com a tua presença. Estou vendo aqui a Bia, que acabou de entrar, Adriano Fidelis, e a ideia é esta mesmo, que nós façamos aí um encontro de interação, que nós tenhamos aí comunhão sob a bênção do Senhor. Nós vamos orar, ter uma palavra de abertura, uma palavra de oração, abrindo mais este Pão das Três. Convido você a fazer esta oração comigo. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um tempo que o Senhor nos permite juntos, em comunhão, uns com os outros, na presença do Senhor. Te louvamos pelo Pão das Três, pelo alimento espiritual que dele procede, pelos pastores da igreja que nos alimentam, que nos ajudam do ponto de vista espiritual, na caminhada da fé. Que este encontro seja debaixo da bênção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pão das Três, vendo aí a Cida Teixeira, Marinha Noronha, Elisângela Gregório, Priscila Andriguete, Pastor Israel, presente aí, acabou de entrar, Jaqueline Padilha, Laudir Pereira, Eliana Ferreira, e outros irmãos e irmãs que estão entrando. Pão das Três tem por objetivo nutrição espiritual, compartilhar a palavra de Deus, pregar a palavra, alimentar o rebanho de Deus, fortalecimento espiritual. Estou vendo Oswaldo, acabou de entrar, Rosa, Cristiano, e nós queremos nos alimentar da palavra de Deus. Eu convido a você que já está aí conosco no canal, a página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook, nosso Pão das Três, Hoje é 18 de maio, segunda-feira, estamos ao vivo aqui. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Eu convido a você a abrir em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Estou vendo aí a Maria de Lourdes, o Isaac. Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Assim que nós fizermos a leitura deste texto maravilhoso, eu convido a você a cantar o hino 349 do cantor cristão. Assim que fizermos a leitura, nós vamos cantar
o hino 349 do cantor cristão, Rica Promessa. Estou vendo aí o Ivan Fidelis, acabou de entrar também. Nós vamos cantar as duas primeiras estrofes e após a nossa reflexão, após a nossa mensagem, nós vamos cantar as outras duas estrofes deste hino. Felipe Oliveira, bem-vindo. Edmeia Souza, bem-vinda também. Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente. Nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém. O hino 349, vamos cantar as duas primeiras estrofes, pensando neste texto bíblico que nós lemos. Para quem estiver chegando agora, nós estamos em Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, e o hino 349 do cantor cristão, Rica Promessa. Vamos cantar este hino pensando neste texto bíblico que lemos há pouco. Vamos cantar as duas primeiras estrofes. Como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém.
E pensando em promessa, pensando no texto que lemos há pouco, vamos compartilhar a palavra de Deus. O texto que lemos inicia com a fala do Senhor ao seu servo Abrão. Até aquele momento ainda não era Abraão, mas Abrão. E o Senhor diz: não temas. E ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a Escritura, nós vemos inúmeras vezes o Senhor se dirigindo a um profeta, se dirigindo a alguém a quem ele se revelava, dizendo: não temas. Ele sabe da nossa condição, da nossa vulnerabilidade, mas ele, com suas palavras, ele nos acalma, ele nos tranquiliza, e sempre sabendo que somos muito frágeis. E este aspecto de Deus se dirigindo às pessoas com esta fala: não temas, No versículo 1, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Ou seja, o próprio Deus dizendo que ele é a nossa defesa e ele é a nossa recompensa. Deus nos é suficiente. Como isto é prazeroso, Como isto acalma o espírito, traz paz à alma, ao coração. Deus mesmo sendo defesa e recompensa do crente. No versículo 3, o grande Abrão disse para Deus: não me tens dado semente. Semente aqui quer dizer filho, um herdeiro natural. E ele estava constatando um fato. Isto é algo inegável, Até aquele momento, Deus ainda não havia abençoado a Abraão e a Sara com Isaque. E o Abraão fez uma constatação verdadeira, portanto, mas ainda que nossas constatações das circunstâncias em que nós nos encontramos, ainda que elas sejam verdadeiras, elas não podem limitar a Deus. Deus é infinito, o seu poder é ilimitado, e Deus não pode ser encapsulado, ser enquadrado, encaixado nas nossas circunstâncias. Um nascido na minha casa será o herdeiro. Esta foi a fala de Abrão. Ele estava dizendo que alguém que nasceu em sua propriedade, que nasceu em seus domínios, no caso, um servo, um empregado dele chamado Eliezer, Abrão diz para Deus que este seria o herdeiro. Quem é o homem? Quem somos nós para definirmos o nosso futuro, o nosso caminho? Nossas vidas, uma vez chamados por Deus, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ainda que constatemos realidades, ainda que digamos verdades para Deus, quem somos nós para dizer para Deus o que será? O que temos nós a ver com a nossa existência? Às vezes, nós nos vemos, nos encontramos como senhores da nossa vida, como senhores da nossa existência, do nosso destino, do nosso futuro. Mas se pararmos para pensar em Deus e em nós mesmos, esta pergunta ela é muito intrigante, O que nós temos a ver com nossa existência? Trocando em miúdos, Quais são as garantias que nós mesmos nos damos para existir, para prosseguir, para ser alguma coisa? Um texto conhecido, uma fala de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 36, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, o que Jesus está dizendo com isso? Que nós não temos nada a ver com a nossa existência, que nós não garantimos
coisa alguma na nossa vida. Nossa vida, nossa existência está exclusivamente, totalmente nas mãos do Senhor. Mesmo escolhido por Deus, Abrão não tinha a dimensão de quem falava com ele. E quem de nós tem? Quem de nós, em sã consciência, podemos dizer, né? Quem de nós pode dizer, olha, eu sei quem Deus é, eu esgoto a Deus, eu disseco a Deus, né? Eu consigo conceber a Deus. Quem de nós, humanamente falando, porque Deus é inconcebível, né? Deus é complexo, Deus é totalmente outro. E o próprio Abrão, embora escolhido por Deus, né? Chamado por Deus da Mesopotâmia para habitar em Canaã, para dali formar o povo de Israel, o próprio Abrão, ele não tinha a dimensão de quem falava com ele. E nós podemos ser colegas de Abrão neste aspecto, nesse sentido. Nenhum de nós, né, por mais que nos esforcemos, se Deus não se revelar, se Deus não descortinar o seu ser, a sua essência, nós jamais poderemos o conceber. Uma outra fala de Jesus me veio ao coração acerca desta passagem, né, de Deus com Abrão. É um texto de João 4,10, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É como se Deus, em Jesus ali dizendo, olha, se você soubesse quem está falando contigo, e me parece que nessa história de Deus com Abrão, Deus está dizendo para Abrão de alguma forma, né? Abrão, se você souber quem sou eu, quem está falando, quem está prometendo, quem tem a sua vida nas mãos, quem fará de você o pai da fé, se você souber. E é isto. E os anos passam, né? As eras passam, e Deus está fazendo essa mesma colocação para cada um de nós. Fez para a mulher samaritana. Se você souber quem está te pedindo água, o próprio Deus, né, diante de uma pecadora, de uma mulher ali na Samaria, Jesus se apresentando, e ele depois ele se abre, né, ele se mostra para ela dizendo que ele era o próprio Messias, né? A impressão é que para Abrão o caso estava encerrado. Muitas vezes nós damos o caso por encerrado. Muitas vezes largamos de mão, né? Desistimos. Só que na relação com Deus, na caminhada da fé, a palavra final nunca é nossa. A palavra final é de Deus. Aliás, a palavra em todo o tempo é de Deus. No início, no meio e no fim. Deus chamou Abraão. Deus prometeu coisas a Abraão. E Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Mesmo o pai Abraão aprendeu isso. É Deus quem dá a palavra final, sobretudo a quem ele ama. Deus nos ama, Deus nos quer, ele anseia por nós, Deus tem prazer em seu povo. Olha, se Deus nos ama, que a última palavra seja dele. Veja o que ele disse no versículo 1 de Gênesis 15. Eu sou teu escudo e o teu galardão. Não é para qualquer pessoa que Deus diz isso, que ele, próprio Deus, é a defesa e a recompensa. O Deus que protege, o Deus que recompensa. Deus faz isso àqueles a quem ele ama. Espero que você e eu
sejamos objeto do amor de Deus, né? O versículo 4, aí a palavra de Deus, aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Mas o Abrão havia dito que seria um servo, no caso Eliezer. Mas Deus diz, é o que será gerado de ti. Como é bom quando Deus não nos leva em conta em alguns momentos, né? Então, o próprio Deus, e aí entra a operação do Espírito Santo, né? Intercedendo por nós, nos ajudando em nossas orações, porque muitas vezes nossas falas, nossos pensamentos, nossas ideias na relação com Deus, elas são inapropriadas. E nesta história, Deus deixa claro isso para Abrão. Ele disse que seria Eliezer, mas Deus disse que seria uma semente natural, um herdeiro natural. O que parecia um caso encerrado estava apenas começando. De Isaque viria Jacó, de Jacó viriam os 12, das 12 tribos, e deles o povo de Israel. De uma dessas tribos, da tribo de Judá, o Messias, e do Messias viemos eu e você. Graças a Deus. Então, uma história que para o homem Abrão estava terminando, Deus estava iniciando. Nunca encerremos um caso, nunca vamos nos dar por vencidos. É Deus quem dá a palavra, é Deus quem manda, né? Deus tem prazer em nos conduzir. Ele sabe da nossa finitude. Ele sabe que nós tememos, que nós temos ansiedade, sabe do que somos feitos, conhece nossos medos. Deus sabe que nós temos medo. Por isso, muitas vezes a palavra de Deus, repetidas vezes, não temas, não temas. Quando o anjo apareceu para Maria, não temas. Deus tem prazer em nos conduzir. É prerrogativa dele, de Deus, do Senhor, delinear a nossa estrada. É ele quem pavimenta o nosso caminho. Não somos nós quem damos as cartas, né? Usando aí uma figura do jogo. Não somos nós. Deus dá a palavra, Deus delineia a estrada, pavimenta o caminho de todos nós. Abraão disse que seria Eliezer. Deus disse que seria um filho natural. Que Deus não nos leve em conta muitas vezes. Né? Que nossas falas absurdas, né? Temerárias, desprovidas de fé, que nossas falas neste sentido não sejam levadas em conta por Deus. E Deus faz isso com quem Ele ama. Deus não levou em conta o que Abrão disse, o grande Abraão. Olha, vai ser Eliezer. Abraão será semente natural. Que Deus não nos leve em conta, mas que Ele permaneça em seu amor para conosco. O versículo 5, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Ele sabe que nós não podemos. Deus sabe do que somos feitos, mas ele faz questão de mostrar para Abrão que ele pode. Deus pode. Abrão, pode contar a estrela? Me parece que você não pode. Dá uma olhadinha aí para o céu. Deus faz questão de mostrar nossa finitude. E é bom que nós tenhamos compreensão, clareza acerca da nossa finitude. Deus faz isso não para nos humilhar, embora Ele possa fazê-lo. Se Deus quiser nos humilhar, Ele é soberano, Ele pode. Mas Deus faz isso para demonstrar que Ele é grande. Ele é o Deus infinito, digno de glória, de honra e de louvor. Céu estrelado em São Paulo é difícil, é raro, para não dizer impossível. Mas no interior, no litoral, é comum.
Quem já viu um céu tão estrelado que parece que as estrelas vão cair sobre as nossas cabeças? É uma visão maravilhosa, né? Olhar para o céu e ver uma infinidade de estrelas e parece que estão tão próximas de nós, brilhantes, aquele céu azul escuro ao fundo e as estrelas brilhando numa noite enluarada de litoral, de interior de São Paulo, de montanha. Nós podemos começar a contar, vamos nos perder, não poderemos. Deus sabe que nós não podemos contar as estrelas, ele pode. E ele fez questão de mostrar para Abraão: Abraão, pode contar? Acho que você não pode. Abraão pôde? Não pôde. Irmãos, quantas coisas nós não podemos? Quantas coisas nós não conseguimos? E Deus faz questão de mostrar isto em sua palavra, nesta bela história. Quanto nós não podemos? Aliás, as coisas que nós não podemos fazer, é bom que a gente descanse, porque Deus pode. E as coisas que são possíveis de fazer, nos esforcemos para fazê-las. Abraão não tinha como dar um jeito naquela situação, mas Deus o fez. Quantas coisas nós não podemos, mas sabe o que a gente pode? A gente pode crer. Então, se nós não podemos contar as estrelas, nós podemos crer em quem pode. Nós podemos crer em quem criou as estrelas e as chama por seus nomes. Nós não podemos uma série de coisas, mas crer nós podemos. E o versículo 6 diz que Abraão creu no Senhor. E creu ele no Senhor. Quando nos vemos, quando nos enxergamos finitos, limitados, vulneráveis diante do Deus infinito, nós podemos nos render. E foi exatamente isso que aconteceu. O diálogo de Deus com Abraão estava caminhando para uma direção. Deus muito grande, Deus infinito, Deus imenso. E o Abraão, um homem como você e como eu, de carne e osso, que sente medo, que sente receio, que se encolhe diante do grande eu sou. Como esta conversa termina, Abraão se rende. E o versículo 6 é a rendição de Abraão. Abraão estava debatendo: olha, vai ser Eliezer, vai ser um que mora aqui em casa, vai ser um empregado. E Deus diz: olha, vai ser da tua semente. Dá uma olhada para o céu, conte as estrelas, se é que as podes contar. É assim, Deus conosco, Deus grande, infinito, e nós limitados, né? Dependentes, carentes da graça do Senhor. Como essa conversa poderia terminar? Abraão se rendendo, se lançando aos pés do Senhor. O que Deus estava prometendo era absurdo? Creia. E não é isto a fé? A fé, ela não tangencia com o absurdo, né? Ela não transita com o absurdo. A nossa fé, ela deve ser transigente, né? Ela deve dialogar com estas coisas absurdas, porque nós não podemos. E a fé tem muito disso, do que a gente não pode. Quem não pode, só resta crer, porque se nós pudermos alguma coisa, para que a fé? Para que vamos crer se podemos? Mas a fé faz todo sentido se não podemos, se não está ao nosso alcance, se é absurdo, se é invisível, se é para esperar. Quando nos vemos limitados diante de Deus, aí sim podemos nos render. A princípio, Abraão deu o caso por encerrado, mas estava diante daquele que criou as estrelas, que criou o universo. O grande eu sou, o todo-poderoso, que tem todo o poder.
até o Abrão, o grande Abrão, foi descobrindo este Deus. Eu espero que você e eu tenhamos, cada dia mais o desejo de descobrir, por meio da fé, este grande Deus revelado na Escritura. A fé de Abrão não se prendeu ao visível, ao possível. O que era visível? O que era possível ali? O Eliezer. Mas a fé de Abraão se prendeu ao Senhor. Absurdo? Sim, a fé transita no campo do absurdo, no impossível, na impossível contagem das estrelas. Você pode? Eu não posso, e você também não pode contar as estrelas, mas nós podemos crer em quem pode. Nós podemos crer em quem as criou, em quem tem todo o poder. Deus disse a um homem sem filhos que sua descendência seria incontável como as estrelas. É disso que se trata. Um homem sem filhos teria uma descendência incontável como as estrelas. E olhem, nós, descendentes espirituais de Abraão, estamos aqui. Ele talvez nem saiba disso, mas Deus o sabe, e nós aqui estamos, filhos espirituais de Abraão. Em Isaque será chamada a tua descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós aqui estamos, que prole, que descendência, que filharada sem fim. Quantos são? Milhares de milhares, milhões de milhões, bilhões ao longo de todos esses séculos. O que é a fé, senão um apego incondicional e absurdo a Deus, no que somente Ele pode fazer? E Deus tem algo a dizer a quem crê desta forma: justificado. É isso o que Deus tem a dizer a quem crê nele desta forma. Abraão se rendeu, parou de dialogar, parou de mencionar o Eliezer. Depois que Deus falou para ele contar as estrelas e ele viu que não era possível, ele se rendeu. E o texto diz que ele creu. E Deus tem algo a dizer para quem crê desta forma: justificado. Deus atribuiu sua justiça a Abrão e o faz a nós em Cristo Jesus. Louvemos a Deus, irmãos. Louvemos a Deus, amigos que nos acompanham e outros que porventura nos acompanharão posteriormente neste Pão das Três. Louvemos a Deus porque nossas vidas estão em suas mãos. Ele nos conduz, Ele delineia nossa estrada, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa recompensa. Louvemos a Deus, porque sua justiça repousa sobre todos os que creem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Vamos cantar pensando nesta linda história, nesta bela história bíblica, verdadeira, fiel. Vamos cantar a terceira e a quarta estrofes do hino 349 do cantor cristão Rica Promessa. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo
Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. E é isso que Deus está dizendo para nós nesta tarde. Não temas, eu estou contigo, não te deixarei. Graças a Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus está conosco. Estou vendo aqui mais algumas pessoas na nossa live Pão das Três. O João Romualdo, seja bem-vindo, João. Arlete, pastor Israel, graças a Deus, louvado seja a Deus por todos que estão aqui. Por falar em louvar a Deus, vamos louvar a Deus por algumas bênçãos, que Ele tem nos dado. Este mês de maio é o mês da família, o mês do lar, e nós podemos agradecer a Deus pelo cuidado de Deus com as nossas famílias. Graças a Deus pela presença do Senhor em nossos lares, em nossas relações familiares. Sua palavra, sua presença, pautando as relações dos casais, pais e filhos, dos irmãos. Vamos agradecer a Deus, louvar a Deus pelas nossas famílias. Também hoje é aniversário da Elizabeth, irmã Beth, parabéns, graças a Deus por mais um ano de vida. Alguns pedidos de oração. Nós continuemos a orar pela irmã Valdomira, que não está bem de saúde. A Thalita pede oração por seu filho Daniel, o Dani, a Thalita e o Júnior pedem oração pelo Dani, que não está bem. A irmã Ruth, nossa fundadora, fundadora da nossa igreja, uma das fundadoras, ela pede oração pelo seu genro Fernando e o seu cunhado Benê. A Ana e o Danilo pedem oração pelo Davi, então, seu filhinho. E alguns outros irmãos por quem nós temos orado, quero destacar aqui a Tata, Aldair, Gabriel Santana, irmão Wilson. Então que Deus tenha misericórdia e Deus nos abençoe com a melhora da saúde de todos. Vamos orar agradecendo a Deus, bendizendo o nome do Senhor, pelas famílias, pelo cuidado de Deus com os nossos lares, e vamos pedir pelos enfermos, pelas pessoas que estão necessitando. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu és o único Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus. Te louvamos porque de Abraão o Senhor fez um povo que se chama pelo Teu nome, povo sobre quem está invocado o nome de Jesus. Te louvamos porque pertencemos à linhagem espiritual de Abraão, Teu servo, Teu amigo, Deus que promete, Deus fiel, Deus que cumpre,
Bendito seja o nome do Senhor. Te agradecemos, Deus, pela família, pelo lar, pelo aconchego do lar, pelas relações familiares, pelos casais, pelos pais, pelos filhos. Te louvamos por tua presença, por tua palavra em nossos lares. Te agradecemos por cada família da Igreja Batista em Vila das Belezas. Bendito seja o teu nome. Te agradecemos pelo aniversário da Beth, que o Senhor abençoe. Te louvamos por mais um ano de vida dela. Nós nos lembramos agora de pessoas que estão enfermas, pessoas necessitando do cuidado, da bênção do Senhor, da tua misericórdia, Senhor Deus. Pedimos pela irmã Valdomira, pelo Dani, pelo Fernando, pelo Benê, pelo Davi, pela Tata, pelo Aldair, pelo Gabriel, pelo Wilson e pelos demais irmãos e amigos nossos, familiares, parentes que estão com limitações físicas, com dificuldades na saúde. Pedimos a tua bênção, pedimos, Deus, que tu estejas conosco a nos conduzir, pois tu és o nosso escudo e o nosso galardão. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, estou vendo aqui o pastor Márcio Silva também. Graças a Deus por mais um Pão das Três. Estamos chegando aí ao final de mais uma edição do nosso alimento diário, Pão das Três. Esperamos que Deus abençoe a vida de todos vocês, de suas famílias. Estou vendo aqui a Vanusa, a Alice, a Maria de Lourdes. Todos sejam abençoados, que todos tenham uma tarde abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe. Amanhã, Pão das Três, às 15 horas, com o nosso pastor Júnior. Até lá, se Deus quiser.